Fevereiro de 2021, um vórtice polar atinge o Texas, fazendo as temperaturas caírem para menos 8 graus Celsius. Em lugares que não viam neve há uma década, canos estouram e redes elétricas entram em colapso, e em milhões de lares, algo mais silencioso e permanente está acontecendo sob os pés de todos. Pisos de garagem de concreto, lajes de porão e paredes de fundação estão rachando de dentro para fora. Quando o degelo finalmente ocorreu semanas depois, os proprietários em todo o estado descobriram os danos. O concreto que parecia sólido 6 meses antes agora estava descascando, esburacado e se desfazendo em placas. As estimativas de reparo começaram a chegar, de $2.000, $5,000, 000, até $12.000 para a remediação completa de um porão. Mas aqui está o que quase nenhum desses empreiteiros mencionou: o problema subjacente, a água presa dentro dos poros do concreto, é compreendido há mais de 2.000 anos, e um tratamento químico que resolve isso está nas prateleiras das lojas de ferragens, amplamente ignorado, por cerca de $3 o quarto de galão. Olá a todos, como um especialista português em análise de estruturas e materiais, examinarei esta questão com vocês sob a perspectiva mais objetiva e científica possível. Hoje, vamos traçar um dos princípios de ciência dos materiais mais antigos da engenharia humana, dos portos vulcânicos da Roma Antiga até um frasco que você pode comprar neste fim de semana. Explicarei exatamente o que ele faz, o que não faz e porque a indústria de construção moderna nunca teve um motivo financeiro para lhe contar sobre isso. O inimigo, a esponja sob os seus pés. Vamos começar com o inimigo, a esponja sob os seus pés. Quando você olha para um piso de concreto, ele parece sólido como pedra, mas em nível microscópico, o concreto está mais próximo de uma esponja rígida. E entender o porquê disso é a chave para tudo o que se segue. O concreto é feito misturando cimento Portland com água, areia e agregados. A água desencadeia uma reação química chamada hidratação, que endurece a mistura, mas, à medida que essa água é em excesso evapora ao longo de semanas e meses, ela deixa para trás milhões de minúsculos poros capilares e canais microscópicos que atravessam o material como túneis através de uma montanha. Esses túneis são o calcanhar de Aquiles de todas as estruturas de concreto da Terra. As águas subterrâneas, a chuva e a umidade ambiente sobem através desses capilares por uma força chamada sucção capilar. À medida que a água se move, ela dissolve os sais de cálcio e sódio naturalmente presentes no concreto e os transporta para a superfície. Quando a água evapora, ela deixa para trás um pó calcário branco. Se você já notou esse resíduo branco nas paredes do porão ou no chão da garagem, isso se chama eflorescência. E é um sinal de alerta visível de que a água está se movendo ativamente através do seu concreto. Agora, é aqui que ocorre o verdadeiro dano. Quando a umidade presa congela, ela se expande em cerca de 9%. Os cristais de gelo empurram as paredes dos poros de dentro para fora, criando microfissuras. Quando descongela, mais água preenche essas novas fissuras ligeiramente maiores. O próximo congelamento empurrará com ainda mais força. Este é o ciclo de congelamento e de gelo, é o mecanismo exato que destruiu milhares de pisos de garagens no Texas em fevereiro de 2021, e a mesma força que deteriora tabuleiros de pontes, estruturas de estacionamento e calçadas em todos os climas frios do planeta. A solução moderna convencional, selantes de superfície, revestimentos acrílicos, epóxi, esses produtos essencialmente colam uma camada de filme plástico na parte superior do concreto. Eles funcionam por um tempo, mas como o concreto libera continuamente vapor de umidade por baixo, o vapor preso gera pressão sobre o revestimento. Com o tempo, o epóxi cria bolhas, deslamina e descasca. O proprietário paga novamente, e depois novamente alguns anos mais tarde. Do ponto de vista analítico, esta é uma falha de design incorporada ao modelo de negócios. Os revestimentos de superfície se desgastam, criando assim uma receita recorrente para os empreiteiros, mas isso, em vez de selar a superfície. Você pudesse mudar a própria natureza do concreto. 20 séculos de química do silício. Os antigos construtores descobriram isso muito antes de a química moderna lhe dar um nome. Estamos falando de 20 séculos de química do silício. Por volta do século I d.C., os engenheiros romanos enfrentaram um problema que definiria a infraestrutura de todo o seu império: como construir portos, aquedutos e sistemas com concreto que devem sobreviver ao contato constante com a água, incluindo a água salgada corrosiva do Mediterrâneo. A solução deles foi uma inovação em materiais que a ciência moderna continua estudando até hoje. Os romanos descobriram que misturar cinzas vulcânicas da área ao redor de Pozzuoli, perto da Baía de Nápoles, com cal virgem e água do mar produzia um concreto fundamentalmente diferente de qualquer outra coisa no mundo antigo. Em janeiro de 2023, uma equipe de pesquisa liderada pelo professor Admir Mazik do MIT publicou um estudo histórico na revista Science Advances para explicar por que o concreto romano sobreviveu por 2 milénios. Enquanto o concreto moderno frequentemente desmorona em décadas, a chave dos romanos não era apenas a cinza vulcânica, estava em como os romanos processavam a sua cal. Em vez de usar pasta de cal previamente apagada, os romanos misturavam cal virgem bruta diretamente nos ingredientes secos antes de adicionar água, uma técnica que os pesquisadores chamam de mistura a quente. Isso criava temperaturas extremas durante a reação química, produzindo minúsculos depósitos ricos em cálcio chamados clastos de cal, espalhados por todo o concreto endurecido. E aqui está a parte notável da pesquisa. Quando se formam rachaduras nesse concreto romano,
A água se infiltra e atinge esses clastos de cal, o cálcio se dissolve, flui diretamente para a rachadura e recristaliza como carbonato de cálcio, essencialmente desenvolvendo um novo material mineral que preenche a fratura. Em outras palavras, o concreto cura a si mesmo. A equipe do MIT verificou isso criando réplicas modernas de concreto romano, quebrando-as e fazendo a água fluir através delas. As rachaduras se selaram completamente em semanas, enquanto as amostras de controle feitas sem clastos de cal nunca se curaram. Esta é uma distinção crítica que a maioria dos relatos populares entende errado. O concreto pozolânico romano era uma formulação específica com cinza vulcânica misturada diretamente ao concreto durante a produção. Não se trata de forma alguma de um tratamento de superfície. Você não pode transformar retroativamente o concreto de cimento Portland moderno em concreto romano pintando algo por cima dele, mas a química subjacente, ou seja, o papel dos compostos reativos de silício e do cálcio no preenchimento dos poros do concreto, pertence à mesma família de reações. E essa família de reações nos leva diretamente a um produto muito mais simples e acessível, a garrafa de $3. Esse é o frasco de $3. Caminhe pelo corredor de alvenaria na maioria das lojas de ferragens e encontrará um produto rotulado como solução de silicato de sódio, às vezes chamado de vidro líquido ou densificador de concreto. Um quarto de galão desse produto normalmente custa apenas entre $2 e $4. O silicato de sódio é um composto inorgânico simples, constituído por óxido de sódio ligado a dióxido de silício e dissolvido em água. Ele é fabricado comercialmente desde o século XIX e o seu uso na construção remonta a mais de 100 anos. Mas o que o torna notável é o que acontece quando você o aplica no concreto nu. Ao escovar ou pulverizar uma solução diluída de silicato de sódio na superfície do concreto, este líquido não assenta por cima como a tinta, porque as suas moléculas são extremamente pequenas. Ele absorve-se na rede de poros capilares do concreto, penetrando na camada superficial onde ocorre a densificação crítica. Dentro desses poros, ele encontra o hidróxido de cálcio, um subproduto solúvel que o cimento Portland produz naturalmente durante a hidratação. Esta cal livre é, na verdade, uma fraqueza estrutural, dissolve-se muito facilmente, contribui para a eflorescência e fornece muito pouca resistência mecânica. Mas quando o silicato de sódio encontra esse hidróxido de cálcio, os dois reagem para formar silicato de cálcio hidratado, comumente abreviado como CSH. O CSH não é um composto exótico, é o próprio gel cristalino que dá ao concreto a sua resistência estrutural desde o início. Esta reação essencialmente cultiva um novo material de ligação dentro da rede de poros existente, preenchendo as lacunas e os canais capilares por dentro. Um estudo de 2016 publicado por investigadores da Corporação Estatal de Engenharia de Construção da China provou que o concreto tratado com selante à base de silicato de sódio apresentou um aumento de aproximadamente 12% na dureza da superfície em comparação com amostras não tratadas. Os poros tornam-se mais densos e a absorção de água diminui de forma mensurável. E porque essa nova estrutura cristalina se forma dentro do concreto e não na sua superfície, ela nunca poderá descascar, criar bolhas ou delaminar como um revestimento convencional. Com apenas uma aplicação e o custo de alguns dólares em materiais, o seu concreto torna-se permanentemente mais denso do que antes. Então, porque esta não é a recomendação padrão de todos os empreiteiros e funcionários de lojas de ferragens em todo o país? A economia da invisibilidade. A resposta reside na economia da invisibilidade. É aqui que a maioria dos vídeos online sobre o silicato de sódio costuma cair em uma armadilha. Eles tentam lhe dizer que a indústria da construção enterrou intencionalmente este segredo, que as corporações estão orando para que você nunca o encontre, a fim de continuarem lucrando. Essa formulação de teoria da conspiração cria um conteúdo dramático, mas é totalmente imprecisa. Como analista, afirmo que a verdadeira explicação é menos cinematográfica, mas muito mais educativa, pois revela como os mercados de capital realmente operam. O silicato de sódio não pode ser patenteado. É um composto inorgânico muito básico e tem estado em domínio público há mais de um século. Nenhuma corporação pode possuí-lo e nenhuma empresa pode construir uma marca proprietária em torno dele com uma diferenciação significativa. E porque $3 de solução podem tratar de 200 a 400 pés quadrados de concreto, as margens de lucro são essencialmente nulas. Agora compare isso com o que a moderna indústria de impermeabilização está realmente lhe vendendo, o mercado global de impermeabilização na construção civil gera dezenas de bilhões de dólares anualmente. Os serviços profissionais de impermeabilização de porões rotineiramente cotam para os proprietários valores entre $2,000 e $12.000. Os produtos que eles usam, como compostos impermeabilizantes cristalinos proprietários, selantes de polímero sintético ou sistemas de membranas multicamadas, são projetados para serem aplicados por profissionais treinados usando equipamentos especializados, e aqui está a parte reveladora. Se você observar as fichas de dados de segurança e especificações técnicas de muitos produtos comerciais de impermeabilização cristalina, vendidos sob marcas premium por $40 a $90 o quilo, o ingrediente ativo primário é frequentemente listado como sílica reativa ou o próprio silicato de sódio. A química fundamental que executa a reação de preenchimento dos poros é exatamente a mesma. A única diferença é a embalagem, a campanha de marketing, o nome da marca,
a margem de lucro do empreiteiro e a papelada da garantia. Esta não é uma conspiração sombria, mas apenas a economia básica de mercado. Nenhuma empresa gastará milhões de dólares em campanhas publicitárias para um produto que não pode patentear, não pode diferenciar e não pode vender com um prêmio. Nenhuma equipe de vendas será construída em torno de um produto que o proprietário pode aplicar em uma tarde com um pulverizador de jardim. Também não há receita recorrente num tratamento que precisa ser feito apenas uma vez e nunca mais reaplicado. O resultado final não é a supressão de informações, mas a negligência do mercado. O silicato de sódio não foi enterrado, simplesmente nunca teve uma corporação para atuar como defensora na sua promoção. Ele permanece inativo na prateleira, entre o limpador TSP e a massa de reparo de concreto, passa despercebido e não é apreciado simplesmente porque ninguém lucra o suficiente vendendo-o para se dar ao trabalho de lhe dizer o que ele faz. É assim que soluções genuinamente úteis, mas não patenteáveis, desaparecem gradualmente da consciência pública, não através de forças maliciosas, mas através da indiferença das forças econômicas. Guia passo a passo. Agora, vamos ser práticos com um guia passo a passo. Veja exatamente como aplicar o silicato de sódio como um densificador de concreto, e é notavelmente simples. Primeiro, encontre o seu produto certo. No corredor de alvenaria, procure produtos rotulados como solução de silicato de sódio, vidro líquido, densificador de concreto ou selante de silicato. Um quarto de galão custará cerca de $2 a $4. Como ele precisa ser diluído em água antes da aplicação, um quarto de galão cobre cerca de 200 a 400 pés quadrados, dependendo da porosidade do concreto. Para um porão americano médio de cerca de 1000 pés quadrados, você está considerando um custo total de material entre $8 e $15. Passo 1. Prepare a superfície minuciosamente. Varra toda a poeira e detritos soltos do chão. Se houver tinta, óleo, graxa ou selante velho no concreto, o silicato não conseguirá penetrar. Você deve remover essas barreiras primeiro. Para uma limpeza profunda, uma solução de fosfato trissódico e água funciona muito bem. Depois é só enxaguar completamente e deixar secar. Se a superfície for de concreto recém-derramado, aguarde pelo menos 28 dias antes de tratá-lo, pois o cimento precisa de tempo para concluir a hidratação primária. Passo 2. Corrija os problemas de água ativa primeiro. O silicato de sódio densifica o concreto por dentro, mas não foi projetado para deter a água sob pressão fluindo através de rachaduras estruturais. Se você tiver vazamentos ativos, com água visivelmente escorrendo ou jorrando por frestas, trate-os com cimento hidráulico ou injeção de poliuretano antes de aplicar o densificador. Passo 3. Umedeça levemente a superfície, logo antes da aplicação. Borrife o concreto com água limpa para que a superfície fique levemente úmida, mas absolutamente sem poças. Isso ajuda a quebrar a tensão superficial, permitindo que a solução de silicato se espalhe uniformemente e penetre mais profundamente. Antes do início da reação química, passo 4. Aplique generosamente. Você pode usar um pulverizador de jardim, um rolo de pintura de pelos grossos ou um pincel largo. Trabalhe em seções pequenas e fáceis de gerenciar, com cerca de 50 pés quadrados de cada vez. Aplique o suficiente para que a superfície pareça molhada e brilhante. Se o seu concreto for muito poroso e absorver o líquido em 30 segundos, aplique imediatamente uma segunda camada nessa seção enquanto ela ainda está molhada, o que é chamado de aplicação molhado sobre molhado. Passo 5. Mantenha a superfície continuamente úmida. A reação química entre o silicato de sódio e o hidróxido de cálcio requer umidade para ocorrer. Se o líquido secar muito rápido, a reação para prematuramente, você deve manter a superfície tratada visivelmente úmida por pelo menos 30 minutos após a aplicação, borrifando mais água se necessário em condições climáticas quentes ou secas. Passo 6. O enxágue crítico. Este é o passo que a maioria das pessoas perde no processo. Faça você mesmo. Você não deve, sob nenhuma circunstância, deixar o excesso de silicato secar na superfície do concreto. Se poças de solução de silicato de sódio secarem sobre ele, elas formarão um resíduo duro, branco e vítreo, extremamente difícil de remover. Após 30 a 60 minutos para a reação ocorrer totalmente, esfrega superfície com uma escova de cerdas duras e enxague todo o excesso de produto químico com água limpa. Em seguida, permita um tempo de cura de 24 horas antes do tráfego de pedestres ou 72 horas antes de permitir o tráfego de veículos sobre ele. É isso. O projeto inteiro para um porão de tamanho médio leva apenas cerca de 2 a 3 horas e custa menos do que um almoço decente. Limitações honestas. A seguir, vamos falar sobre as limitações da maneira mais honesta possível. É aqui que a minha perspectiva analítica especializada lhe traz valor, ao delinear exatamente o que o silicato de sódio não pode fazer. Primeiro, segurança. O silicato de sódio é um produto químico industrial altamente alcalino com um pH que pode exceder 11,5 em solução. É cáustico. O contato direto causa irritação na pele e pode causar queimaduras oculares graves. A inalação da névoa de um pulverizador também pode irritar o seu sistema respiratório. Você deve usar luvas de borracha resistentes, óculos de segurança para produtos químicos e uma máscara respiratória durante a aplicação. Isso claramente não é algo para se manusear casualmente. Segundo, é um densificador, não uma membrana de impermeabilização mágica. Testes da indústria e fontes profissionais são muito claros.
o silicato de sódio reduz a absorção de água e endurece a superfície do concreto, mas não pode parar a pressão hidrostática. Se o seu porão tem água subterrânea empurrando ativamente a laje para cima devido a um lençol freático elevado, apenas o silicato de sódio não resolverá esse problema. Você pode precisar de um dreno francês, uma bomba de depósito ou uma membrana de impermeabilização adequada instalada por um profissional. Estas são situações em que os serviços profissionais de impermeabilização genuinamente justificam o seu custo. Terceiro, a química tem vida útil dentro do seu concreto. O silicato de sódio reage com o hidróxido de cálcio livre, a cal livre no concreto. Em concretos muito antigos, digamos com mais de 30 a 40 anos, grande parte dessa cal livre pode já ter reagido com o dióxido de carbono do ar através de um processo chamado carbonatação. Se não sobrar cal livre suficiente no concreto, o silicato não tem nada com que reagir, e o tratamento pode ser menos eficaz ou totalmente ineficaz. Quarto, há um risco raro, mas real, chamado reação alcalicílica, ou RAS, se o seu concreto foi originalmente misturado com certos agregados reativos, como tchert, opala ou quartzo tensionado. A introdução de álcali adicional através do silicato de sódio pode desencadear um gel expansivo que enche e fratura o concreto por dentro. Para a maioria do concreto residencial convencional, isso é improvável, mas se estiver preocupado, uma alternativa um pouco mais cara chamada silicato de lítio oferece os mesmos benefícios de densificação, mitigando o risco de RAS. Quinto, a profundidade de penetração é limitada, apesar de algumas alegações que você possa ver online de que o silicato penetra polegadas no concreto. As especificações técnicas indicam que a densificação real ocorre principalmente na camada superficial, de milímetros a talvez alguns centímetros de profundidade. Isso é perfeitamente suficiente para o endurecimento da superfície, mitigação de poeira e redução da absorção de água da superfície, mas não transforma toda a profundidade de uma placa de concreto espessa. O ponto principal é que o silicato de sódio é um tratamento excelente e extremamente econômico para densificar, endurecer e reduzir a porosidade superficial do concreto. Para um piso de garagem, uma oficina ou um porão que sofre de umidade superficial ocasional, é um verdadeiro divisor de águas ou uma fração do custo de alternativas, mas não é uma solução universal para todos os problemas de umidade do concreto. Compreender a diferença é o que separa um projeto de bricolagem inteligente de um erro muito caro. O fio que conecta 2000 anos. Por fim, vamos olhar para o fio que conecta 2000 anos de história. Vamos dar um passo atrás e ver o padrão mais amplo aqui. Engenheiros romanos misturando cinzas vulcânicas no concreto do Porto há 2000 anos. Pesquisadores do MIT em 2023 provando empiricamente que clastos de cal criam um material de autocura. E uma garrafa de silicato de sódio de $3 executando uma reação química semelhante na sua garagem neste fim de semana. O fio que conecta todos esses eventos é inteiramente o mesmo. São compostos reativos de silício que, ao encontrarem o cálcio no concreto, desenvolvem estruturas cristalinas que preenchem os vazios e resistem à infiltração da água. Não é um processo exatamente idêntico. A formulação romana, o densificador moderno e os produtos comerciais de impermeabilização cristalina são todos variações de um mesmo tema, mas o próprio tema químico central é antigo, foi comprovado ao longo do tempo e está disponível gratuitamente e de forma ampla. Lembre-se dos proprietários do Texas em fevereiro de 2021 olhando desesperadamente para o concreto rachado e enfrentando milhares de dólares em contas de reparo. Muitos deles poderiam ter protegido os pisos da sua garagem no outono anterior pelo preço de uma xícara de café. Claro, nem todos eles, alguns tinham problemas estruturais genuínos que exigiam intervenção profissional. Mas para a grande maioria que lida com a umidade da superfície, danos por congelamento e de gelo e a fluorescência, tudo o que eles precisavam era de uma tarde de sábado e um pulverizador de jardim. Essa é a verdadeira lição a ser aprendida aqui. Não é que a indústria esteja querendo te prejudicar, mas sim que a estrutura de incentivos do mercado nem sempre se alinha com os seus interesses. Nenhuma corporação lucra enormemente ao promover um composto barato e não patenteável, então ninguém fará isso, e esse valioso conhecimento repousa silenciosamente na prateleira de uma loja de ferragens, apenas esperando que alguém o pegue.